Olá, mais um insight. Eu quero dividir aqui com você o seguinte: quais são as cinco atenções que são importantes a gente conhecer dessas atenções para entender um pouco mais como a gente aprende, como a gente capta as coisas, ó o Bluetooth, capta as coisas do ambiente e como a gente reserva isso dentro da nossa memória, né? Como a gente trabalha isso dentro da nossa memória, seja na hora que a gente está estudando, seja na hora que a gente quer uma memória afetiva, lembrar de situações em que envolve os nossos famílias, nossos familiares, os nossos amigos, os momentos em que a gente está sozinho e está fazendo reflexões positivas de nós mesmos. Então, sim, como a gente entende essa captação de informações dentro da nossa mente? Sim, aí a gente trabalha o quê? Sistema límbico, que é o sistema central, sistema cognitivo, que é o que a gente armazena as informações que a gente recebe do ambiente, que a gente recebe das nossas interações e que a gente recebe de onde? Do que a gente busca de conhecimento. Qual é a primeira atenção? Eu chamo ela de atenção displicente. O que é uma pessoa displicente? Que na verdade nem tem atenção. Que é uma pessoa desatenta, descuidada, e que, na verdade, por que eu falo assim? Então é aquela pessoa sem atenção, Fernanda, não é atenção displicente. Pelo contrário, existe uma atenção, só que é uma atenção desfocada. Então, por exemplo, tem pessoas que fazem várias mil coisas ao mesmo tempo e tem um risco enorme até de se acidentar ou acidentar outras pessoas. Por quê? A dificuldade de se atentar para as coisas, para a dinâmica do dia, acaba tornando essa pessoa displicente em relação à atenção. Exato, então é uma atenção displicente. Ela tem atenção, só que para várias coisas ao mesmo tempo. E quando a gente divide a nossa atenção em várias coisas ao mesmo tempo, a gente acaba causando algum desconforto ou até mesmo algum acidente. Então existe sim a pessoa displicente, ou que tem uma atenção displicente, ela divide a atenção de várias maneiras. Existem pessoas que usam essa atenção displicente e até conseguem resultados, ok? Mas até quando você vai alcançar resultados eficientes, tá? Então existe sim essa primeira atenção que é displicente. Principalmente quando a gente é criança, a gente acaba desfocando rapidamente ou a gente se dispersa. Por exemplo, está estudando, mas não está estudando, está olhando para o teto, está olhando para o ar, está observando como é que o irmão fala, como a irmã fala, observando o professor, mas está olhando para lá, e um passarinho pousa na janela e você olha para o passarinho. Atenção displicente é uma atenção desfocada para várias coisas ao mesmo tempo. Isso é interessante? Quando você estiver passeando no ambiente, pode ser interessante você apreciar o ambiente, mas também é uma forma de atenção, ok? Então sim, a atenção displicente, ela se focaliza em várias situações. Outra muito importante é a atenção concentrada. Aí a atenção concentrada é quando a gente está verdadeiramente focado em uma atividade apenas, uma. Se você está estudando, você está focado naquela busca daquele conteúdo, daquela disciplina, daquela área específica, ok? Atenção concentrada, o nome já fala, é aquela atenção direcionada, ó, foco completo, sem distrações. Quem ajuda muito nisso é aquela técnica Pomodoro, né? Depois eu já fiz um vídeo falando da técnica Pomodoro, depois vocês podem acessar aí. Atenção alternada. Como assim? Você está lá na aula, você está assistindo uma videoaula na internet e de repente toca o sininho da internet de uma outra aula que está sendo ao vivo, ou mesmo o seu celular lá no meio da aula do professor de matemática, ou de história, ou de geografia, ou de física, ou de biologia, ou de direito administrativo, e aí recebe uma mensagem, o celular vibra e você acaba tendo uma atenção alternada. Você assiste a aula, mas o celular está vibrando. Você assiste a aula e o celular está vibrando e mandando mensagem, tem gente acessando o WhatsApp. Atenção alternada não é eficaz.
principalmente quando você está dentro de uma sala de aula. Por isso que é interessante deixar o seu celular em modo avião. Se for uma emergência, urgência, aí sim você precisa usar a sua atenção alternada. Fora isso, deixe no modo avião, por respeito à pessoa que está dando a aula e também por respeito a você mesmo que está ali pagando, investindo para assistir aquela aula e receber aquelas informações. Pode ser que você não esteja pagando propriamente dito, mas alguém que te auxilia bastante está investindo em você. Então é questão de respeito, certo? Atenção alternada em situações é interessante, em outras situações nem tanto, ok? Atenção sustentada. Como assim? Atenção sustentada. Seguinte, eu gosto muito de falar ela de atenção automatizada ou automática, nem automatizada, é a atenção automática. É aquilo que a gente está oferecendo a atenção necessária, mas a gente tem tanta habilidade nos comandos ou na execução que a gente faz de maneira automática. Por exemplo, pessoas que montam o celular, por exemplo, lá na China, aquela montagem de celular em sequência, em produção, e você acaba fazendo o mesmo movimento, a mesma produção, da mesma forma, isso a gente chama de atenção sustentada ou atenção automática. Você já tem habilidade com aquele contexto, e você acaba fazendo a série de maneira sistemática, produtiva, digamos assim, mas de uma maneira sistemática, sem usar tanto o seu cérebro, o seu raciocínio, apenas a habilidade de execução daquele processo que você está envolvido ou envolvida. Então sim, existe essa quarta alternativa, que é a atenção sustentada, aquele processo automático em que você está trabalhando a sua habilidade manual ou às vezes corporal, não sei, você que vai atender exatamente isso. Às vezes é do pé, você precisa movimentar alguma alavanca no pé e nos braços e você acaba automatizando o processo. A atenção seletiva, eu acredito que essas sejam, na verdade, na minha concepção, é a atenção produtiva, porque você tem um resultado com esse tipo de atenção. E como é que ela é? É quando você precisa se concentrar para uma determinada atividade, ou seja, você precisa estudar e mesmo com todas as distrações que a gente tem no nosso ambiente, seja da vida pessoal, seja da vida profissional, a gente tem muitas distrações ao nosso redor e você consegue ainda assim focar em direção ao seu objetivo. Às vezes estudar, às vezes elaborar um livro, às vezes fazer uma palestra, elaborar algo que demanda a sua atenção, fazer um relatório e você tá lá focado, você tá lá escrevendo um relatório e as coisas estão acontecendo ao seu redor e você consegue otimizar isso, você consegue focar de maneira eficaz, colher resultados eficientes. Então sim, existem 5 atenções que a gente utiliza. E por que é importante aprender sobre atenção? Porque tudo no mundo gira ao redor da atenção. E a atenção está sendo, digamos assim, algo mais valorizado ainda mais no nosso dia a dia. E cada vez mais a gente precisa trabalhar a nossa atenção de maneira eficaz. Então, você conhecendo esses 5 tipos de atenção, você já tem ideia do quanto isso pode interferir no seu dia a dia, não é verdade? E quando a gente tem atenção, a gente capta coisas que vão parar lá na nossa memória, que está lá dentro do sistema límbico e que é capaz de fazer a gente ter lembranças, recordações positivas e resultados eficientes, digamos assim, e produtivos. Ok? Então, se você curtiu, coloca o joinha aí. Se você quiser, se inscreve no canal. Se você quiser, manda uma mensagem para mim, se estiver no direct ou se estiver no Facebook, o que você quiser. Eu vou ficar muito honrada e muito feliz se você quiser compartilhar algum comentário comigo e a gente se vê no próximo vídeo, logicamente.